Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Bom, meu irmão, minha irmã, você que já acompanhou o último estudo, vimos que nós estudamos Sara, a mulher de Noé, e a mulher de Ló. Hoje, nós vamos estudar as 3 mulheres que são nomes de capítulos na Bíblia. E antes de nós começarmos efetivamente esse estudo, você já se perguntou por que é que, entre todos os nomes de capítulos, que só são de homens, nomes de homens, numa época em que, inclusive, eram os homens que tinham maior relevância, por que será que essas 3 mulheres tiveram capítulos dedicados à sua vida e com o seu nome? Você já se perguntou a esse respeito? Você já se perguntou isso? Por que desses 3 capítulos? E melhor, você já leu a história dessas 3 mulheres? Já soube da história dessas 3 mulheres? Então eu vou ter a ousadia de contar um pouco dessa história, mas não vou pegar a história na Bíblia, na palavra do Senhor, deixando a você essa tarefa. Leia cada um destes capítulos e a narrativa, eu garanto a vocês, é uma narrativa tão bem feita, tão interessante, que você não vai conseguir deixar de ler esses capítulos. Você começa e termina no mesmo dia, no mesmo momento, não vai conseguir ficar lendo em partes, mesmo porque são histórias curtas. Por exemplo, a história de Ruth, salvo engano, são 4 ou 5 capítulos, e a mesma coisa acontece com Judite. Esther é um pouquinho maior, mas são narrativas que são interessantíssimas, não perdem para nenhum livro de histórias que nós temos publicados por aí. Eu garanto a vocês. Então, vamos lá começar a estudar essas 3 mulheres, a ver pela história delas o que nós temos de exemplo, e eu garanto a vocês que todas elas são exemplos para nós, ao contrário da mulher de Ló, que seria um exemplo negativo, mas todas elas são exemplos de atitudes em que devemos obedecer, devemos copiar as atitudes de cada uma delas, tanto de Ruth, quanto de Judite e quanto de Esther. E eu digo a vocês, antes de começar a falar de cada uma delas, não pensem que as suas histórias são apenas histórias felizes, que elas não tiveram nenhuma dor, nenhum sofrimento. Porque muitas vezes a gente pensa assim, fácil para tal pessoa, porque a vida dela é uma maravilha. Ela não vive como eu, ela não passa aquilo que eu passo, ela não sofre aquilo que eu sofri, ou ela não sofre aquilo que eu sofro. Não sei se você tem a vida como a delas, se o seu sofrimento é diferente, porque o meu também, os meus sofrimentos, os sofrimentos de cada um são diferentes. Mas o que nos difere e o que nos traz, o que faz de nós, mulheres e homens de Deus, puramente, mulheres e homens consagrados ao Senhor, é a nossa reação perante cada um desses problemas, cada um destes sofrimentos. Nós temos chance, como diz a própria palavra, todo santo dia diante de nós nos é posto bênção e maldição. Diante de um sofrimento, nos é posto bênção e maldição. Você escolhe. Nós escolhemos, nós temos essa graça, essa chance, esse presente que o Senhor nos coloca de escolher. Estou sofrendo, vou ter bênçãos diante desse sofrimento, ou vou ser uma pessoa que só consegue reclamar e ser amaldiçoada por este sofrimento. Isso cabe a nós. O Senhor não nos obriga, mas eu tenho certeza que você que está aqui junto de mim, e estamos tentando melhorar as nossas vidas através de estudos, de análise das coisas que o Senhor nos coloca, tenho certeza que a nossa vontade é sempre optar pela bênção. Então vamos nos espelhar na vida dessas mulheres e sermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Ruth,
era uma estrangeira. A história de Ruth é o seguinte, uma mulher e uma família, a mulher chama-se Noemi, e ela vem com o seu marido e sai da terra em que eles estavam, né? Nessa época era a época dos juízes e novamente uma seca, uma fome sobressai e elas vão para a região de Moabe, moabitas, né? Eram pessoas que viviam neste local. E os 2 filhos dessa mulher se casaram com mulheres dessa região, ou seja, mulheres estrangeiras. Mulheres estrangeiras significa para nós que eram mulheres que não tinham um único Deus, porque o único povo que tinha um único Deus eram os judeus, no caso, né? Aqui acho que não lembro ainda, mas os hebreus. As pessoas que vinham de Abraão, da descendência de Abraão, eram aquelas que tinham o único Senhor, o Deus Pai, Javé, como seu único Deus. No mais, todos os outros povos tinham ídolos e não tinham uma outra religião. E para eles, nessa época, casar-se com um estrangeiro significava tirar a purificação do seu sangue, né? E calhou que nenhum dos 2 filhos de Noemi teve filhos com essas mulheres, que eram Ruth e Orfa. E tanto o marido de Noemi quanto os 2 filhos de Noemi faleceram e deixaram viúvas Noemi, Ruth e Orfa. Quando Noemi se viu viúva e sem filhos, ou seja, uma situação que eu não consigo nem imaginar, de tristeza de vida, de sentir-se sozinha, de sentir-se estrangeira num local e não ter mais nenhum amparo, porque a mulher viúva era uma mulher desgraçada, porque naquela época o sinal da bênção, né, era colocado o sinal do amparo, o sinal da proteção, era sempre colocado na figura do homem. Ou seja, para essas mulheres se tornaram pessoas desgraçadas, fora da graça. Primeiro, as noras, por não terem tido filhos, como nós já sabemos que filhos eram sinais de graça do Senhor, de bênção, de pessoas agraciadas. Então, elas não tiveram filhos, não tiveram descendência e ainda perderam os seus maridos. Ou seja, daquela descendência não iriam mais ter nenhum filho. Então, Noemi trouxe as suas 2 noras e disse a elas, Ruth, Orfa, voltem para suas casas, vão ficar com as suas mães que eu vou voltar para a minha terra. Vou voltar para aquela região em que eu conheço. Realmente eu sou uma pessoa que estou muito triste, estou numa tristeza sem fim, mas vocês podem voltar para a sua casa e viver novamente as suas vidas, para os seus pais, a região que vocês conhecem aqui. No começo, ambas relutaram em deixar a sogra sozinha, Noemi sozinha. Mas diante da insistência de Noemi, Orfa dá um abraço na sua sogra e volta para a sua casa. Já Ruth diz, aonde você for eu vou. Aonde você for, minha sogra, eu vou. Só que nós temos que pensar agora, meu irmão e minha irmã, que essa atitude de Ruth, logicamente, foi por amor à sua sogra. Mas a sua sogra significava para ela, lembram-se que ela era uma pessoa de outra cultura, de outra religião. Então, quando ela casou-se com um hebreu e viveu nessa família de hebreus, ela teve o conhecimento do Deus único na vida dela. E sair da presença da sua sogra seria também sair da presença deste Deus único que ela conheceu. Desse Deus único que ela viu que era o Senhor da sua vida. Então ela, numa atitude de amor, sim, de fidelidade para com a sua sogra, mas também de fidelidade para com Deus. Largou tudo que ela conhecia, largou a sua terra, largou a sua família, para ir no lugar aonde a sua sogra iria. Logicamente, para ajudá-la, para não deixar uma senhora viúva e sem filhos, caminhando, andando, vivendo vida nova, mas também para não abandonar o Deus que era o Deus da vida dela. Você é capaz de fazer isso? De deixar tudo aquilo que você conhece para viver junto do único Deus que é o Deus da sua vida, mesmo nessa situação de desgraça plena, que é a perda do seu marido, perda daquilo do sinal que é graça na sua vida.
Você tem essa capacidade? É muito difícil, não é, minha irmã? É muito difícil, meu irmão. Mas é essa a lição que temos que tomar da figura de Ruth para nós hoje. E eu convido a você que leia, obviamente, o capítulo dedicado a ela, a essa fidelidade. Aonde você for, eu irei, minha sogra. E fale isso para o Senhor. Aonde o Senhor for, meu Deus, meu único Deus, eu vou. Independente do sofrimento que isso me cause. E nós vamos ver que Ruth depois foi agraciada e trouxe graça também através de um filho para a vida de sua sogra. Mas o que eu quero que nós lembremos e nós não nos esqueçamos dessa fidelidade de Ruth, que não é somente a figura da sua sogra. Não é apenas um ato de compaixão, mas é um ato de fé, de que eu não vou largar aquilo que é o sinal da graça, que é o Deus da minha vida. Façamos isso sempre. Vamos para as outras duas figuras, as outras duas personagens e nomes de capítulos que vamos ler depois. Judite. Você já conhece a figura de Judite? Você já leu o capítulo de Judite? Uma leitura extremamente rica. E o que aconteceu com essa pessoa? Eles estavam na iminência de uma invasão à sua cidade. E toda a cidade em que eles viviam tinham os anciãos, eles eram hebreus, eles tinham a fé em Deus. Mas o que eles optaram por fazer foi, primeiramente, falar, não, vamos nos render para poupar as nossas vidas. E nos render também significava abandonar as suas crenças. Porque quando eles ao serem dominados, os povos os obrigariam a deixar a sua fé e viver aquilo que eles viveriam, além de matar algumas pessoas, claramente. Então eles já estavam abandonando a sua fé. Ao invés de recorrer a Deus e acreditar que o Senhor os salvaria, eles já estavam desistindo, quase em vias de mandar uma mensagem dizendo que a cidade não ofereceria resistência. Só que alguns anciãos e as pessoas foram até Judite, porque Judite era uma viúva, uma mulher íntegra, e diz a palavra que não se podia falar nada de mal sobre Judite, ou seja, ela tinha a vida que o Senhor desejava para ela, não saía daquele limite em que a palavra nos determinava, ela cumpria as suas obrigações, mesmo sendo uma mulher bonita, linda, ela vivia na fidelidade a Deus. E ela, quando o povo veio, ela disse, que horrível isso que vocês estão fazendo, de abandonar o Senhor, de não clamar a Ele, de não aceitar que Ele nos salvará. Não podemos desistir. E o que ela faz? Ela jejua, ela reza, ela ora ao Senhor, e o Senhor a transforma. Ela já era uma mulher bonita, mas ela coloca as suas vestes esplendentes, e ela fica ainda mais bela, porque o Senhor a deixa mais bela. E vai até o acampamento inimigo. E pede para ver o general daquele exército. E ele a deixa entrar. Quando ele a deixa entrar, ela ainda assim se mantém fiel e casta. Ela não se deita com esse general. Ela vai conversando, vai jantando com ele, porque o Senhor a deixa tão linda, tão maravilhosa, que ele fica encantado por ela. E ele toma muito vinho, Toma muito vinho e adormece. Quando ele adormece, ela vai, numa atitude de coragem, de luta, que nos parece horrível pensar assim, mas é uma atitude de fé, e ela pega e corta a cabeça desse general. Coloca num saco e leva de volta para o seu lugar, para a sua casa, para a sua tribo, dizendo, olha o que o Senhor me deu, olha o que o Senhor nos deu. Essa luta de arrancar a cabeça do general que era mais temível por todos os homens do seu povo, foi vencida através da ação do Senhor na vida de Judite. Judite é a figura da mulher lutadora, com as armas que o Senhor coloca, minha irmã, não aquilo que o Senhor nos coloca, que o mundo nos coloca, que o mundo nos coloca para sermos lutadoras assim, o assado, precisamos fazer a figura de homem para lutarmos contra os nossos problemas. Qual é hoje o problema que você precisa lutar na sua família? É a droga,
que está na vida do seu filho ou de algum parente? É a infidelidade do seu marido ou é a sua infidelidade? Seja como Judite, vá até o Senhor e peça que Ele te dê a cabeça desse problema. Porque nós vamos ler, depois quando vocês forem ler o capítulo, verão que após os soldados perceberem a morte do seu general, eles ficam perdidos e acabam lutando entre si, e a guerra é vencida sem nenhuma morte dos hebreus, do povo de Deus. Minha irmã, meu irmão, qual é o problema que você precisa arrancar a cabeça na sua vida hoje? Faça como Judite, vá até o Senhor, seja fiel a Ele em tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. O que o Senhor nos pede está aqui. É fácil sabermos, está na Bíblia. Tudo aquilo que o Senhor deseja de nós está aqui. Todas as armas para vencermos os nossos problemas está aqui. Sejamos fortes e lutadores, homens e mulheres de coragem, porque o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. E não precisamos nos desviar da sua palavra, dos seus desejos, das suas vontades, para vencermos os nossos inimigos. Pelo contrário, a vitória só existe em Deus. Porque a vitória fora de Deus é uma falsa vitória. É falsa a vitória. O que não nos falta numa situação de problemas são pessoas que vêm nos trazer alternativas paliativas, ou seja, coisas que vão colocar um paninho na ferida, um bálsamo bem pequeno, mas é só o Senhor que pode curar as nossas vidas e vencer os nossos problemas. É só nele que podemos. E o mesmo acontece com Esther. Esther era uma mulher que foi criada pelo seu padrinho porque os seus pais foram mortos. Então ela era órfã. E quando o rei, ele deseja novas esposas, ela é levada a ele. E dentre todas as mulheres do reino, ela é considerada por ele a mais bela e se torna a rainha daquele local. E o que acontece com Esther? Esther vai vivendo no palácio, enquanto o seu povo vive fora do palácio. Muitas vezes passando por problemas, por sofrimentos. E por um ardil do primeiro-ministro, que é do povo contrário, que é do povo inimigo dos hebreus, ele faz com que o rei assine um decreto determinando que todos os hebreus sejam mortos, exatamente por adorarem ao único Deus. E a Esther, que fica lá no alojamento, ela era sim a esposa do rei, ela era a escolhida, mas ninguém podia ir até o rei se não fosse chamado, sob pena de ser morto. Porque se o rei se considerasse interrompido ou ofendido na sua magnitude, ele poderia determinar a morte dessa pessoa, mesmo sendo da sua esposa, mesmo sendo da rainha. E a rainha Esther, ao ver a necessidade do seu povo, vem e ouve aquilo que o povo clama e pede para que todos jejuem junto dela. E ela coloca a sua vida em perigo, ela dá a sua vida, todo o luxo, toda a mordomia, toda a vida do palácio, ela coloca em risco pela salvação do seu povo. Que quando o povo fosse morto, por óbvio, Esther não seria, mas ela é a intercessora. Ela vai e também, a semelhança de Judite, jejua, pede ao Senhor que a torne mais bela e chega ao rei e pede para que ele a atenda. E ao olhá-la, ao ver sua beleza, sua delicadeza, e obviamente nós sabemos que o toque do Senhor estava nela, a unção do Senhor estava com Esther e todo o povo estava jejuando com ela. Por isso o Senhor amansou o coração do rei, que desejou ouvi-la. E o rei ouviu. E apesar de todas as tentativas de Esther, o rei não podia retirar o decreto, nem o rei não podia retirar o decreto que ele mesmo havia feito. Mas ele deu armas para que o povo lutasse por suas vidas. E quando chegou o momento em que
em que o povo seria morto, o povo pôde lutar contra os seus opressores. Então Esther vai e é a figura da intercessora pela salvação do seu povo. A primeira intercessora da sua família, você que é mãe, é você. Se a sua família está caindo, você é colocada como primeira intercessora, por isso jejue, por isso reze e peça ao Senhor que lhe dê ouvidos, que atenda aos seus clamores pela sua intercessão, pelo seu sacrifício. O sacrificar a sua vida, dar a vida pelos seus, que foi o que Esther fez. Então nós podemos ver que o que reúne essas mulheres todas é que todas elas deram a sua vida, tudo aquilo que elas tinham de mais precioso, de mais caro, de mais importante, em nome do Senhor. Pelo Deus de suas vidas, façamos nós também a semelhança de Judite, Ruth e Esther. Demos nossas vidas, gastemos nossas vidas, aquilo que nos é melhor, aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é mais caro, por aquilo que Deus nos faz, pela salvação que o Senhor coloca em nossas vidas. E novamente eu lhes peço, faça a leitura e coloque e peça ao Senhor, no momento em que você ler esses capítulos, que essas mulheres lhe deem coragem, lhe deem força, para que na sua vida você também seja um fator de modificação. Muito obrigada por hoje, nós faremos somente esse estudo, fiquem com Deus e até a próxima.